Bem, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um outro desafio, um outro motivo que eu tenho hoje para estar bastante feliz aqui, que é esse livro que vai estar sendo lançado, que hoje vai estar sendo lançado e vai estar sendo apresentado para vocês. Então eu vou falar um pouquinho de como esse livro surgiu, como surgiu a ideia, do que esse livro fala, e aproveitando vou discorrer um pouco sobre o autismo. Eu espero não ultrapassar mais ou menos uns 40 minutos, mas eu acho que esse momento eu vou precisar. Então, quando a gente vê aqui do que trata esse livro, quais são os tópicos abordados e como surgiu a ideia. Então, contando para vocês um pouco a história, o Marcelo, que está aqui hoje e que hoje é residente da psiquiatria na Unicamp, ele foi meu aluno e através dele eu conheci a Camila Falck, a irmã dele. E olhando os quadros dela no Facebook, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa muito viva, muito criativa e que refletia uma riqueza de emoções, por um lado, mas também muita espontaneidade, por outro, assim, ela tem uma criatividade impulsiva, ela simplesmente vai jogando as cores na tela. E aquilo tudo me impressionou, então eu conheci a Camila pessoalmente, depois eu a convidei para vir expor no Simpósio de Neurociências de 2014, de 2015, e veio, também não me lembro quando nem porquê, mas veio a ideia da gente estar escrevendo um livro. Então nesse livro ele é sobre o quê? Ele depende de como você o veja. Ele pode ser visto simplesmente como um livro de arte, porque ele tem imagens muito bonitas e eu acho que as imagens já falam por si só. Ele também pode ser visto como um livro que traz um exemplo de vida de uma artista, e apenas com esse exemplo de vida a gente já tem impulso suficiente para começar a refletir sobre aquilo que a gente acha que sabe, principalmente aquilo que a gente acha que sabe sobre a mente, sobre a inteligência, sobre a criatividade, os potenciais humanos. E além disso, indo mais a fundo, eu meio que aproveitei essa inspiração para falar sobre o espectro do autismo. A tentativa foi falar para um público amplo, ou seja, numa linguagem que pode ser apreciada por estudantes de psicologia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de educação, de medicina, mas também assistentes sociais, mas também pessoas de outras áreas, mas que por algum motivo se interessam pelo assunto. Ele é, por um lado, então, um livro para um público, vamos dizer assim, leigo, mas por outro lado ele traz alguns assuntos com um certo detalhe, não é? Então eu falo, por exemplo, a gente discute os aspectos genéticos, os aspectos da teoria da mente, das emoções, da leitura social. Então assim, ele é para um público leigo, diferenciado, que realmente está interessado em aprender sobre o assunto. Então mais ou menos essa é a ideia do livro. Por que essa é a capa? Por que eu gosto dessa imagem? Essa imagem se chama o olho, não é? E quando a gente pergunta as coisas para a Camila, assim, o que você pensou? Então ela fala, eu pensei num olho, meio assim, óbvio, né? Você não está vendo? O que eu iria ter pensado? Então ela não tem muito uma preocupação em ficar, eu quis mostrar isso e comprovar aquilo e demonstrar aquilo outro. Não, isso é um olho, é um olho. É uma coisa intuitiva, imediata e direta. E é interessante porque, como eu vou falar para vocês daqui a pouco, e como vocês provavelmente já sabem, as pessoas do espectro do autismo, na sua maioria, não gostam muito do contato visual. O contato visual é normalmente para elas muito forte, muito intenso, às vezes irritante. Então, muitas pessoas até relatam, se eu olhar muito nos seus olhos, eu não vou conseguir me concentrar no que eu tenho que dizer, então eu preciso desviar. Então, quando ela faz esse olho tão forte, que para mim parece o sol ou um vulcão, uma cor tão energética, quer dizer, esse quadro extremamente vivo,
talvez me venha a ideia de que talvez isso possa estar refletindo a intensidade com que ela perceba o olhar, sendo uma pessoa do espectro. Vamos ver se eu mudo aqui, o que está acontecendo. Ou você põe para mim então. Próximo. Você vai pondo para mim? Então vamos... Tá. Então, falando agora assim, algumas coisas, volta para trás, que eu acho que tem uma que você perdeu. Próximo. Próximo. Ah, tá. Então, assim, eu vou falar para vocês sobre a definição e a prevalência. A definição é só para a gente se situar. O espectro do autismo ele se caracteriza, então, basicamente por 3 coisas. É um déficit de socialização, de comunicação e um perfil de interesses restritos. Então, nós vamos explicar um pouquinho mais. A definição, pode ir passando, Joyce. Isso. Então, a definição ela é apenas para você ter uma pedra angular para se basear, para começar a pensar sobre o problema. Próximo. Por que esse transtorno tem chamado tanto a atenção das pessoas? Pela sua alta prevalência, 1 para 68. Vocês imaginem, 1 a cada 68 crianças, isso é uma prevalência muito alta. E, além da prevalência ser alta, o que mais se destaca é que a prevalência está aumentando. Então, essa prevalência, ela é muito maior, eu não trouxe aqui os dados numéricos, mas ela é muito maior do que, por exemplo, há 10 anos atrás. E não existe uma explicação para isso. Ainda que a gente possa dizer, obviamente, isso reside no fato de a gente estar mais alerta, de estar tendo, de mais testes estarem sendo aplicados e as pessoas estão fazendo mais esse diagnóstico, então é um aumento artificial, mas eles têm, as pessoas que estudam isso, têm metodologias para avaliar e para dizer que esse não é o caso. Então, na realidade, não é isso. Então, assim, é um problema que se caracteriza pela deficiência de socialização, de comunicação e um perfil de interesses restritos. Então, é uma dificuldade que a pessoa vai ter em se entrosar no nosso meio de acordo com as nossas regras. E o que esse livro propõe é a gente quebrar um pouco esses estereótipos, porque como essas pessoas têm essa dificuldade de comunicação e de socialização, a nossa tendência é a de enxergá-las como se fossem pessoas frias, sem sentimentos, de algum modo estranhas. E justamente esses quadros, essas imagens, elas foram que para mim como que uma porta de entrada, uma janela pela qual eu pude ver a riqueza emocional que está por trás do espectro. Então, quando eu falo riqueza emocional, é assim, é um turbilhão de emoções. É um turbilhão de emoções que talvez com as quais você talvez não consiga lidar tão bem, não consiga reconhecer tão bem, mas essas emoções são muito vivas, muito presentes e são colocadas nas cores. Então as cores elas são meio que uma janela para mostrar isso, porque como está dizendo, se o espectro é uma dificuldade de comunicação, então aquilo que a gente percebe é uma percepção distorcida, a nossa percepção é distorcida, porque ela se baseia nessa dificuldade de comunicação que eles têm, ou seja, eles não conseguem transmitir na realidade o que está acontecendo. E aqui com isso eu já adianto que a pintura e a música acabam sendo então 2 janelas para possibilitar essa ponte. Tá. Eu vou pincelar muito rapidamente os sintomas, só assim, imaginando que talvez haja pessoas que não estejam tão familiarizadas com isso. Mas, por exemplo, uma característica é o isolamento social, a vontade de ficar mais sozinho, o brincar menos, o interagir menos. E a pobreza no contato visual, que a gente falou, e no tato. Né? Muitas vezes o tato para eles pode ser desagradável, às vezes um tato suave é desagradável e o aperto é até ansiolítico. Eles também podem ter um perfil de interesses restritos. Quando a gente fala de interesses restritos, pode ser ficar olhando uma água caindo, os pingos de uma água,
mas pode ser também um interesse restrito altamente complexo, como, por exemplo, uma obra, uma sinfonia musical. Mas o que caracteriza os interesses restritos aqui, e aqui eu também já adianto uma parte da palestra, que é assim, a gente vê na pessoa com autismo, a gente vê nos interesses restritos uma limitação, porque a gente vê que aquela pessoa fica limitado naquilo ali, seja, como eu falei, os pingos de água, ou seja, uma sinfonia musical, mas ele não sai disso, é como se fosse um disco enroscado. Entretanto, o que esse livro propõe, e que também nem é ideia minha, quer dizer, uma coisa que vem sendo discutida, é que esses interesses restritos, eles podem ser uma porta de comunicação com essas pessoas e do desenvolvimento delas. O que eu quero dizer? O interesse obsessivo com alguma coisa, quando a gente se interessa muito por alguma coisa e assiste o mesmo filme 10 vezes ou faz a mesma coisa várias vezes, a gente acaba descobrindo coisas que a maioria das pessoas não descobriu. A gente acaba entendendo coisas que a maioria não entendeu. E é por esse caminho que muitas vezes as pessoas do espectro do autismo podem ser muito criativas, no sentido de trazerem coisas inovadoras, diferentes, não esperadas, justamente por terem esse perfil de ficar obsessivamente entretido, interessado em alguma coisa. Então, o que se vê como interesse restrito, que é, como vocês viram, uma característica definidora e que é em si uma limitação, porque não combina com aquilo que a gente normalmente é, na nossa visão de normotipia, na realidade pode ser também usado como algo bom. Então, do ponto de vista terapêutico, a ideia é você partir desses interesses restritos e aproveitá-los, ampliá-los, torná-los talvez mais complexos e até assim, tendo um vínculo com a realidade, com aquilo que é desejado. Vou dar um exemplo. Tem uma pintora famosa nos Estados Unidos, agora me foge o nome dela exato, mas está no livro também. Ela se interessava por pintar canalização e fios elétricos das casas. Só que ela pintava isso com uma perfeição e uma riqueza de detalhes maravilhosa. E ela ficava calma, entretida, tinha um prazer muito grande em estar fazendo aquilo. E a mãe, então, ao invés de tirá-la desse foco, o que a mãe fazia? Ela foi ampliando esse desenho no sentido de trazer a menina, por exemplo, para pintar casas dos vizinhos, as casas das pessoas ou as ruas dos bairros. E então os seus quadros passaram a ser apreciados e vendidos. Quer dizer, ela não saiu do foco dos interesses dela, da atividade que ela fazia e que ela fazia muito bem, muito melhor que os outros, mas aquilo foi meio que ligeiramente transformado, modificado de forma a ser apreciado pelo público e acabar se tornando um produto, então, requisitado e desejado pelas outras pessoas. Então, assim, eu acho que com isso está dando para entender que a ideia é a gente tentar mudar um pouco esse paradigma de você colocar normais de um lado, não normais do outro, e tudo aquilo que está fora daquilo que a gente conhece, então é defeito, são coisas ruins. Foge da ideia de você tentar, então, numa terapia, trazer a pessoa do espectro para o nosso perfil de normalidade, mas não, saindo então dessa meta. A meta passa a ser você usar aquilo que ela é, do jeito que ela é, mas fazendo então da melhor forma. Da melhor forma como? Para que ela se sinta bem, para que ela produza uma coisa que a deixe feliz e que possa ser útil para a sociedade. Então essa é um pouco a visão do livro, o gancho do livro. Aqui eu descrevo, por exemplo, algumas dificuldades, quando a gente fala que eles têm dificuldade de comunicação. A dificuldade de comunicação é tanto expressiva, no sentido de ter uma fala muitas vezes monótona, uma fala artificial, porque existe uma dificuldade de prosódia. Prosódia é a melodia da frase, é a melodia que faz com que vocês consigam ler
o conteúdo emocional daquilo que eu estou passando. Se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou brava, se eu estou repreendendo vocês ou se eu estou sendo irônica. As pessoas do espectro têm uma dificuldade tanto em transmitir isso, expressar isso, quanto em perceber. Então, essa dificuldade com o que a gente chama de prosódia caracteriza um dos impedimentos na comunicação. Então, a dificuldade com a prosódia, a ecolalia, que muitas vezes é repetir aquilo que você acabou de dizer ao invés de te responder, referir-se a si mesmo em terceira pessoa, por exemplo, ao invés de eu dizer eu estou com fome, eu digo a Elizabeth está com fome, não é? Também outra dificuldade de comunicação é não conseguir fazer uma leitura da mímica e da linguagem gestual das outras pessoas. Então toda essa dificuldade de leitura e de expressão causa essa barreira, essa parede de impedimento. Metáfora, linguagem figurada. Eu não quero entrar em tudo, porque senão vai ficar uma aula de... Um outro aspecto que as pessoas têm, uma outra característica marcante, é esse déficit de atenção compartilhada. Quando eu coloco essas duas crianças brincando, é para dizer duas coisas. É para mostrar o que é atenção compartilhada e para mostrar como a música e como esses jogos de alternância de vez, é você e eu, podem ser terapêuticos no espectro. A atenção compartilhada é eu e você compartilhando a nossa atenção para uma coisa que não é nem eu nem você. Então, por exemplo, se nós dois se eu estou com uma pessoa jogando xadrez, então eu não estou prestando atenção nem nela e nem ela em mim, nós estamos as duas envolvidas numa mesma coisa. É eu conseguir me envolver naquilo com que o outro está envolvido. A gente compartilha a mesma coisa. E teriam vários exemplos. Eu estou dançando um tango, os dois estão envolvidos naquele tango, estão compartilhando um jogo de damas, um jogo de baralho, mas também, por exemplo, esse exemplo da alternância de vez. A criança do espectro, por exemplo, o bebê, e muitas vezes as crianças que eu vejo no consultório, ele, por exemplo, se você mostra um objeto, tem duas opções, ou ele gosta e pega para ele, ou ele não te dá atenção, mas ele não se envolve numa brincadeira que eu proponho entre mim e o objeto junto com ele. Então, se eu proponho eu tenho uma tartaruguinha no consultório na mesa, e se eu começo a brincar com a tartaruga, ou ele vai pegar só para ele, ou ele deixa. Mas não existe esse jogo da gente compartilhar. Então, essa é uma das características, o déficit de atenção compartilhada. E aí a gente começa a ver como ao estudar o autismo, você vai vendo como as coisas se juntam em uma única coisa, que é o que a gente vai mostrar talvez aqui. Aqui é um outro exemplo de atenção compartilhada e de fantasia. Então essas crianças não só estão mostrando fantasia e imaginação, no sentido de transformar a vassoura numa guitarra, por exemplo, embora todas elas saibam que a vassoura não é guitarra, existe um pacto entre elas de fazer de conta que aquilo é real. Ou seja, elas compartilham alguma coisa, que não é nem eu nem você, mas é alguma coisa que a gente está compartilhando ali, não é? Isso envolve, tudo isso que a gente está falando, essas brincadeiras e esse compartilhar, tudo isso envolve uma capacidade de ler o que está no outro, de entender o que está no outro e por isso conseguir dividir. Você não precisa me explicar, porque eu já consigo ler o que está se passando com você. Esse pacto não precisa ser combinado. Todos eles lá estão sabendo que os objetos não são instrumentos musicais, mas todos eles estão sabendo que agora eles são cantores e sabem como devem se comportar, né, fazendo de conta que fossem cantores. Então tudo isso tem a ver com a teoria da mente. Então existe uma ideia de que o espectro do autismo se caracterize de que o defeito básico, por assim dizer, seja um déficit de teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a minha capacidade de entender ou de ter uma teoria
sobre o que se passa na sua mente nesse momento. A gente fala teoria porque na realidade eu não posso abrir sua cabeça e ver se aquilo é verdade, mas eu consigo montar uma teoria sobre o que se passa na sua cabeça e saber que aquilo é diferente do que está na minha cabeça. Então eu vou dar um exemplo bem simples, que é, por exemplo, se eu pegar esse controle e colocar aqui e peço para uma pessoa aqui sair. Quando a pessoa vai embora, eu pego o controle e coloco no bolso. A pergunta é, quando essa pessoa voltar e eu perguntar para ela onde está o controle, onde ela vai procurar? Então ela vai procurar aqui, não vai? Então vocês são capazes de ter uma teoria sobre o que se passa na mente dela, na cabeça dela, que saiu quando o controle estava aqui, o controle ainda deve estar aqui, né? Um exemplo mais complexo de teoria da mente, olha aqui a historinha. Assaltante fugindo do local do assalto. Andando na rua, joga as luvas no chão. O policial que está no carro vê um homem jogando as luvas no chão, vê a cena, mas não sabe que se trata de um bandido. E buzina, chamando o homem para avisá-lo de que a sua luva tinha caído no chão. O assaltante, ao ouvir a buzina, vira-se e quando vê o policial, ergue as mãos e se entrega. Isso é um teste de teoria da mente. Pergunta, o policial ficou surpreso com a atitude do bandido? Por quê? E qual a causa da reação do assaltante? Então, para a gente isso é fácil, né? Quer dizer, foi um equívoco, mas para eu entender essa história, eu preciso me colocar na cabeça do assaltante e na cabeça do policial, né? Quando a gente assiste um filme e vê que a mocinha está chorando porque ela acha que o cara está traindo ela com a outra, mas a gente sabe que é mentira, que é tudo uma intriga da não sei o que, não sei o que. A gente sabe tudo o que está se passando na cabeça das pessoas, a gente sabe que aquela história é uma mentira e mesmo assim a gente gosta de participar disso, a gente tem esse prazer. Porque esse uso da teoria da mente provavelmente justifica o prazer estético, esse prazer que a gente tem quando a gente vê um filme, quando a gente assiste uma novela ou lê um romance. Parece que a gente gosta de ativar esse circuito que nos permite inferir o que está se passando na mente dos outros. Saindo agora um pouco disso, falando do conceito de espectro. Isso é uma das coisas mais importantes para eu falar essa noite, porque quando a gente fala de espectro, espectro significa espírito, que foi o que Newton disse quando a luz foi degradada no prisma. Então ele falou que era como se fosse um espírito colorido, e aí ficou esse termo espectro. E o espectro então inclui isso, esse leque. Então tem um cientista famoso, que ele não é cientista, ele é um advogado, uma pessoa engajada na causa do autismo. Ele fala assim, quando você conheceu uma pessoa com autismo, você conheceu uma pessoa com autismo. Né? Então, o que significa isso? Que as possibilidades são muito variadas. Isso também é uma mensagem importante desse livro e dessa palestra, no sentido de que você, quando você enquadra alguém dizendo você tem espectro do autismo, você quase que não disse nada. Tudo bem, você está dizendo que essa pessoa tem dificuldades de comunicação, de socialização e um perfil de interesses restritos, talvez menos flexibilidade, mas você não desenvolveu, você não está caracterizando na realidade quem é essa pessoa, do que ela precisa, em que ela é boa, em que ela é ruim, o que ela sabe, o que ela não sabe, o que seria bom fazer com ela. Para você fazer isso, você vai ter que ter uma leitura individualizada. Espectro no sentido de que esses traços de autismo, essas características de isolamento e de dificuldade de comunicação, elas podem variar muito. Então eu posso ser uma pessoa extremamente inteligente, bem-sucedida, que trabalha, que casa, que tem filhos, mas que quem convive sabe que tem uma dificuldade em entender o que o outro está percebendo, em se expressar, em lidar com emoções. Então ele tem alguns traços, tem um perfil de interesses restritos, então ele tem ali alguns traços, mas é uma pessoa bem-sucedida, integrada e que funciona nessa nossa sociedade supostamente normal. E por outro lado você pode ter, vamos dizer assim, no fim do espectro, você pode ter uma pessoa que não fala,
que não se comunica em hipótese alguma, que às vezes até tem movimentos de autoinjúria, que se machuca, que grita e que tem um retardo mental severo. Então, quando eu vou avaliar uma pessoa, eu não posso achar que colocando essa categoria diagnóstica, eu na realidade qualifiquei muito espectro. Junto com a ideia do espectro, eu queria trazer também esse conceito de neurodiversidade. O conceito da neurodiversidade surgiu entre pessoas que advogam a causa do espectro do autismo. Como é um espectro, então ele envolve pessoas brilhantes, pessoas muito talentosas, muito inteligentes, pessoas criativas, que fazem coisas que mudam a nossa sociedade. E essas pessoas começaram meio que a trabalhar então em causa própria, meio que a defender o seu grupo e a dar voz ao seu grupo. E junto a eles se juntaram então grupos de TDAH, de síndrome de Tourette, de dislexia, etc. Qual é a proposta da neurodiversidade? A proposta é dizer que na realidade o mundo, a humanidade, precisa de todos os tipos de mente, de todos os tipos de cérebro, inclusive de alguns supostamente anormais ou desviados. O argumento é um argumento darwinista, é um argumento evolutivo, dizendo o seguinte: se essas pessoas sobreviveram por todos esses milhares de anos, é porque algum lado bom eles também devem ter. Esses defeitos mentais ou comportamentais devem trazer consigo alguma característica que também facilita a adaptação. Então, por exemplo, tem pessoas que mostram que quem tem dislexia tem um bom processamento espacial. Então, no passado, onde a leitura não era uma coisa tão fundamental, a gente sabe que leitura e escrita é extremamente importante no nosso século, principalmente talvez nos últimos 50 anos, mas se a gente voltar a séculos passados, reis, nobres, várias pessoas não sabiam ler. Então quem tinha dislexia sobreviveu, esse gene da dislexia foi sendo trazido esse tempo todo, talvez porque junto com essa fraqueza de leitura e escrita, talvez haja também algumas habilidades que sejam positivas e que facilitem a adaptação. Quando a gente fala do espectro do autismo, a Temple Grandin, que é uma pessoa bastante famosa do espectro, ela fala o seguinte: quem que vocês acham que descobriu a pedra lascada? Se não fosse um carinha com Asperger que ficasse lá obsessivamente mexendo na pedra, não teria tido a pedra lascada. Por quê? Porque os outros só ficam se socializando, ficavam lá transando, se socializando e tudo mais, e o cara com Asperger é que foi até que ele descobriu a pedra lascada. Então, com certeza, o argumento deles é assim: muitas coisas que hoje são descobertas e que foram ao longo dos séculos sendo descobertas e que mudaram a nossa sociedade, a nossa história, talvez tenham sido descobertas por pessoas com síndrome de Asperger, talvez com pessoas com dislexia, talvez com pessoas com, por exemplo, a gente pode trazer isso também para o espectro bipolar. Então você tem o transtorno bipolar, mas existe um espectro de bipolaridade, onde você tem uma instabilidade de humor, mas que claramente está associada à criatividade. Então, ou seja, alguns traços de anormalidade talvez não sejam tão ruins assim. Por que esse apelo da neurodiversidade é atraente para a nossa sociedade? Ele é atraente porque se eu tenho uma sociedade supostamente normal, mas 20% é disléxico, 5%, 7% tem TDAH, 1 a cada 68 tem autismo, não sei quantos por cento tem esquizofrenia, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, a gente vai precisar sair desse padrão de normalidade, porque isso não vai funcionar. Ou vai virar uma mentira, todo mundo vai esconder a loucura embaixo do tapete, ou todo mundo vai ficar de fora. Porque assim, nós temos um número muito grande de pessoas que são diferentes. E aí a gente começa a se perguntar, bem, então quem que sobra nesse grupo da normalidade? Então quando você fala de neurodiversidade, seria assim: nós não estamos querendo tanto mudar ninguém, mas nós queremos adaptar todo mundo, no sentido de usar aquilo que cada pessoa tem de melhor. Nesse contexto, existe a teoria da sistematização e empatia,
tentando explicar o transtorno do espectro e até mesmo propondo que talvez se trate de um cérebro extremamente masculino. Existe uma ideia de que o homem tenha o hemisfério esquerdo mais desenvolvido e as características do hemisfério esquerdo estão mais associadas à sistematização, que é a descoberta de regras, a descoberta de leis, a descoberta de um sistema. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui observando vocês, sistematizar seria, por exemplo, se eu conseguisse descobrir, vocês estão aqui vestidos de uma determinada forma e eu consigo descobrir qual é a fórmula que vai me ajudar a predizer como é que o outro vai estar vestido. Então, por exemplo, eu sei que é preto, azul, amarelo, vermelho, preto, azul, amarelo, ao próximo vai ser vermelho. Ou existe uma regra aqui que a cada 3 casas vai mudar de cor, que vai ser a próxima cor. Sabe aquelas coisas de você descobrir qual que é a lógica que está por trás de um sistema aparentemente aleatório e caótico? Então, essa tendência a sistematizar, ela está mais lateralizada para o hemisfério esquerdo, enquanto que o hemisfério direito tem uma percepção mais holística, no sentido de não perceber tanto os detalhes das roupas de vocês, mas ter uma sensação geral de como que está o clima aqui, como é que está a atmosfera psíquica, como que eu devo reagir a vocês, o que está acontecendo como um todo. Então, a ideia seria de que no autismo, no espectro do autismo, essa lateralização para o hemisfério esquerdo esteja ainda mais acentuada. O interessante dessa ideia é que ela combina um pouco com esse princípio da neurodiversidade, no sentido de estar mostrando que do lado desse déficit de empatia, empatia significa você ter a teoria, você entender o que está acontecendo com o outro e como você deve responder a isso. Então, empatia significa eu estou vendo o que está acontecendo com você, eu saquei a situação e eu vou ter uma resposta comportamental apropriada. Então, juntamente com esse déficit de empatia, eles têm esse lado forte aqui, a sistematização. Então, essa teoria, ela é assim, aceita e é interessante, também no sentido, não só nos aspectos científicos que podem ser discutidos, mas no sentido de que ela promove e destaca lados positivos do espectro. Então, por exemplo, um exemplo de sistematização, a linguagem matemática ou o código binário na informática, e esse eu acho muito fofo essa imagem, porque é um exemplo de empatia, quer dizer, o menininho é tão pequenininho que ele não entende direito que esse coelho, quer dizer, na mente dele ele ainda não está entendendo que não é um coelho de verdade, mas ele tem teoria da mente para entender o que o coelho quer, que o coelho está tentando subir, e ele consegue desenvolver uma resposta comportamental apropriada a isso, que é, no caso, ajudar o coelho, né? Então, isso é a empatia. Vocês veem com que idade isso já acontece. Eu vou destacar aqui essa ideia de que o mundo precisa de todo tipo de cérebro. Eu vou colocar aqui algumas coisas positivas do espectro nesse contexto de que muitas vezes até mesmo algo que é visto tradicionalmente como negativo pode se tornar uma qualidade. Então, por exemplo, a sistematização, né? Não só eles gostam de sistematizar, como eles têm uma habilidade muito grande. Eu poderia falar aqui de savantismo, mas o savantismo é descrito no livro e, enfim, não vou me estender nisso agora. Mas eles têm um talento muito especial em descobrir sistemas e descobrir regras. Então, por exemplo, cálculo matemático, cálculo de calendário, ou, como eu falei, a linguagem da informática. Uma outra coisa interessante é a percepção de detalhes. Eu citei para vocês essa pintora que pintava as canalizações e os fios elétricos, não é? Isso implica numa percepção de detalhe muito grande. Às vezes essa percepção de detalhe chega a ser assustadora, no sentido de eu perceber aqui todos os detalhes de como esse granito, como que as cores aqui se formam, ou perceber os detalhes aqui da madeira. Então, às vezes ela é estranha, mas ela pode ser aproveitada. Por exemplo, existem estudos que mostram que essa riqueza de percepção de detalhe, ela está muito associada, tanto em pessoas do espectro como em pessoas normais, à habilidade de pintura realista, de você conseguir retratar as coisas realisticamente.
habilidade de navegação espacial, de matemática, de informática, memorização. A musicalidade seria uma aula à parte. Por algum motivo não entendido, as pessoas do espectro têm uma musicalidade. Claro que isso, como eu falei, é espectro. Então, não é que todas as pessoas vão obedecer a isso que eu estou falando, mas de um modo geral, eles têm uma habilidade musical muito grande. Por exemplo, saber tocar só de ouvido, ouvir e saber tocar, o que significa memorizar a melodia. Também o que é chamado de ouvido absoluto, que é você ouvir um barulho, por exemplo, você ouvir o barulho desse controle caindo no chão, eu falo, esse é um Lá menor, esse é um Dó maior, alguma coisa assim, sem precisar ouvir a melodia, essa capacidade de ouvido absoluto e uma resposta emocional à música muito grande. Por exemplo, uma coisa que me fascina, uma pessoa do espectro pode ter dificuldade em perceber as emoções de um texto, por exemplo, se um texto está sendo irônico, ou a emoção que você está transmitindo na sua fala. Se na minha fala eu estou sendo muito brava, eu estou sendo muito rígida, ou se eu estou sendo irônica, isso pode ser difícil de perceber, mas eles têm a percepção da emoção na música. Então eles sabem exatamente diferenciar se uma música está sendo triste, alegre, tensa, e assim por diante. Quer dizer, a leitura emocional das notas musicais. A música não se refere a nada. A música é uma forma de arte que não retrata nada externo a ela. A música é um sistema em si, ela é um universo em si. Enquanto que a pintura copia alguma coisa, ou a poesia está falando de alguma coisa, a música não, a música ela não está copiando nada e ela não está te contando nada. E no entanto ela conta muitas coisas de uma outra forma. E essa então também é uma janela para as pessoas do espectro, porque eles têm não só um gosto, uma apreciação, mas também um talento especial para a música. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui, essa alta capacidade de foco, que são esses interesses restritos. É uma coisa que às vezes a gente gostaria de ter e não tem, né? Imagina que bom seria se a gente conseguisse focar e decorar um livro, aquele livro de fisiopatologia, aquele livro de sei lá o que, ou de anatomia, ou seja o que for, e você conseguisse decorar aquilo e ficar entretido com aquilo. Existe um teórico que propõe uma coisa que se chama estado de fluidez. O estado de fluidez, ele é um estado descrito por alguns atletas e por alguns artistas, que é um estado de quase que de transe hipnótico e de imenso prazer e de uma limitação da percepção, onde você se concentra só naquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, atleta que estava correndo. Então ele conta, quando eu estava correndo e ganhei as Olimpíadas, eu não vi nada, eu não pensei no prêmio, eu não pensei em ninguém, eu só corria, eu só estava dentro daquela corrida. Aquilo era um sonho, é uma coisa surreal. Eu estava longe, eu não via mais nada. É um estado de foco intenso e de prazer. É como se fosse uma meditação. E acredita-se que as pessoas do espectro possam entrar nisso. Ou seja, você tem um prazer em estar tocando uma sinfonia ou estar pintando um quadro sem se preocupar com o resultado daquilo, se aquilo vai ser apreciado, se aquilo vai ser elogiado, se aquilo vai ser vendido, ou que prestígio ou que dinheiro você vai obter. Aquilo te basta. Então, quando essa pessoa no estado de fluidez estava correndo, ele não estava pensando na taça, ele estava longe de tudo, ele saiu do mundo, ele estava simplesmente correndo. Então, as pessoas do espectro talvez possam entrar nesse estado com grande facilidade. Então, eu imagino que a Camila, por exemplo, quando ela pinta as bolinhas, ela gosta muito de pintar as bolinhas, ela está naquele mundo, ela não está querendo expressar nada, ou convencer ninguém, ou explicar alguma coisa, ou impor alguma coisa, nada. Ela está naquele mundo, aquilo já é fascinante, é como se fosse uma viagem surreal no mundo das maravilhas, e ela tá ali, ela está naquele mundo dela. E isso então é uma coisa positiva no sentido de que pode eventualmente fazer com que surjam coisas muito diferentes. Então, por que o cara criou a Apple ou Windows, ou dizem que o Einstein também tinha espectro do autismo? Com certeza tinham.
Pelo menos nesse sentido de serem pessoas que ficam extremamente imersas naquele outro mundo, enquanto a gente fica se socializando e vendo e tirando foto para o Face e vendo o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, ele está dentro daquele mundo dele e aquilo basta, não é? Isso é uma porta, claro que tem os dois lados, esse interesse restrito ele pode ser limitante no sentido de que a pessoa de repente não faz mais nada e chega uma hora que você fala, não, mas você precisa também se socializar um pouquinho, ou, né? Mas isso pode ser uma janela para coisas muito interessantes, né? Esse estado de fluidez. Eu sei que a gente já está adiantado no tempo, eu já vou tentar concluir. Apenas fazendo um comentário sobre a inteligência, eu só queria destacar que provavelmente a inteligência no espectro do autismo vem sendo subestimada. Eu vou explicar por quê. Porque os testes psicométricos usados para avaliar a inteligência, eles muitas vezes se baseiam em habilidades comunicativas, habilidades de compreensão de linguagem. E esse é justamente o ponto fraco do espectro do autismo. Tem estudos que mostram que, por exemplo, o teste de Wechsler, ele é discrepante, ele tem resultados discrepantes do teste das matrizes progressivas de Raven. Por quê? Porque um teste exige mais habilidade visoespacial e o outro exige mais habilidade linguística. Esse eu acho um assunto importante, porque é importante você estar sabendo, você ter consciência de que uma criança pode estar sendo subestimada e de que o teste que você recebe supostamente dizendo o número atribuído à inteligência dela pode estar sendo equivocado, porque o instrumento não é adequado para esse perfil de inteligência, porque eles podem ter uma inteligência que é menos, vamos dizer assim, linguística, mas eu aplico um instrumento que não explora todas as outras coisas que ele saberia fazer e que são igualmente brilhantes. De novo aqui o problema. Passa para mim, Joyce, fazendo um favor. Vamos concluindo. Então esse quadro se chama Brasil. E olha a vibração dele, né? Quer dizer, como que... Olha a riqueza emocional que alguém tem que ter para pintar isso. E como é que consegue deixar isso tão bonito? Não é? De uma forma tão espontânea, por que que essa imagem simplesmente é bonita? Né? Pode passar o próximo, tá bem? Eu vou deixar por aqui. Então, porque se as pessoas do espectro podem ser criativas, esse é um outro aspecto que vem sendo subestimado, porque tradicionalmente a visão é a de que as pessoas do espectro não são criativas, porque a criatividade está ligada à extroversão, está ligada à experimentação de novas coisas, está ligada à busca por novidade. Ora, as pessoas do espectro são fixas a mesmice, rotina, repetição e aparentemente tem menos flexibilidade e menos vontade de experimentar coisas novas. No entanto, isso não é bem verdade e a Camila, por exemplo, é uma prova disso. Eles provavelmente são criativos por uma outra via, não por ficar experimentando várias coisas diferentes o tempo todo, mas a partir do momento que você fica tão interessado em uma coisa só, você acaba descobrindo mudanças e coisas diferentes naquele objeto que vai se transformando nas suas mãos de tanto que você se ocupa com ele. Não é? E aí entra de novo aquela ideia do estado de fluidez. Eu vou terminar a minha apresentação com essa imagem. Essa imagem está na minha casa. É um quadro que eu recebi da Camila no simpósio de 2015. Ela me perguntou se eu queria um dos quadros dela e eu escolhi esse. Eu vejo nesse quadro um pássaro, então para mim aqui são as asas, aqui é o olho do pássaro, aqui é o bico do pássaro, aqui seria o rabo do pássaro, aqui as outras asas. Eu vejo um pássaro abrindo as asas majestosamente para o voo e o meu desejo é que muitos outros também possam enxergar
em todas as pessoas com deficiências ou transtornos ou qualquer outra suposta limitação esta imagem poderosa e reveladora. De fato, um pássaro assim habita em todos nós. Então vamos sair das nossas limitações perceptivas. Obrigada. Então agora a gente se vê no buffet. Peraí, tem que ligar aqui. Tá bom. Nós temos um presente para a nossa palestrante em agradecimento. A comissão, por favor. Amanda. Meu Deus! Obrigada, nossa! Tira a foto, meu Deus! Cadê a foto? É o cara. Que emocionante! Que lindo! Nossa! Obrigada! Obrigada mesmo, de coração. Obrigada, não esperava. Deixa eu pegar aqui o papel. Bom, previsto com o papel de abertura e música ao vivo com Nagata, e o lançamento do livro Espectro do Autismo e Criatividade, da professora Elizabeth e Eduardo Zico, e a exposição da artística plástica Camila Falck, e exposição também do desenho de Kafka de Daniel Dante. Muito obrigada.